Bem, pessoal, meu nome é Anderson, mais um vídeo aqui no canal de BHQs. Hoje eu vou falar desse gibi aqui, O Grande Almanac Disney, número 8, lançado pela editora Culturama. É uma edição bimestral, possui capa cartão, 192 páginas, e essa edição aqui possui 6 histórias e 2 artigos. Eu confesso que eu nunca tive contato com os quadrinhos Disney, né? Quando eu era criança, eu sempre tive muitos gibis em casa, assim, da minha mãe e do meu irmão mais velho. Gibis de herói, gibis da Mônica e gibis da Disney. E como eu era criança, não gostava muito de ler, eu lia só às vezes uma história de Chico Bento, assim. E da Disney eu achava que tinha muito texto na época, né? Depois eu fiquei mais velho e comecei realmente a ler gibi lá quando eu tinha 12, 13 anos. E eu comecei a ler gibi já direto os gibis da Marvel, né? Eu gostava mais do Homem-Aranha e dos X-Men. Isso foi ali por volta da década de 90, 1992. E daí eu achava que os quadrinhos Disney eram quadrinhos mais para criança, né? Eu acabei não tendo contato. Nos últimos anos eu comecei a ler o Grande Almanac Disney. Foi uma indicação do Alessandro, do canal Ministério dos Quadrinhos. Eu comecei a ler, gostei bastante. A primeira história aqui é uma história do Mickey com bafo. Ela se chama A Sombra do Dragão, com o roteiro do Tito Farassi e os desenhos do Paulo Motura. Excelentes desenhos, por sinal. É uma história que se passa na China feudal, onde o Bafo é um fugitivo do Império, e numa dessas fugas ele encontra o Mickey. E o Mickey acaba levando ele para o vilarejo, que ele mora junto com os sobrinhos, em troca de trabalho, né? Mas as perseguições continuam e as aventuras também. Muito legal, gostei dessa história, né? A segunda história aqui se chama Donaldetto e a Transição de um Gênio. Tem o roteiro do George Figgos e os desenhos de Valério Helt, né? É uma história do Donald, onde o Donald ele ajuda um estranho que perdeu a memória, né? E ele leva esse estranho para morar também no vilarejo dele, sem saber que esse estranho é um dos maiores gênios da história, né? Que é o Leonardo da Vinci, né? E chegando lá, esse estranho ajuda as pessoas do vilarejo a automatizar os processos produtivos do trabalho deles, né? E é bem legal também, gostei bastante. A terceira história é uma história chamada Os Diamantes de Pacíficos. Tem o roteiro de Vito Stabile e os desenhos de Daniela Vetro. Essa história aqui nos leva a um planeta distante chamado Pacíficos, onde esse planeta é governado pela Rainha Regina, que é um personagem que já apareceu algumas vezes nas histórias Disney. É uma personagem conhecida pelo Donald, né? E essa rainha, ela está passando um problema no planeta dela, que as macieiras estão sendo atacadas por vampiros alienígenas. E esses vampiros, eles cravam os seus dentes e soltam uma seiva que transforma as maçãs em diamante. E isso é um grande problema, né, para ela, porque as maçãs são muito importantes para o seu planeta, né? E ela pega e envia um SOS espacial para pedir ajuda. E esse SOS espacial acaba sendo detectado pelo Centro Astronômico Patinhas, né? E o Patinhas é avisado sobre esse assunto e ele fica bem interessado pelos diamantes, né? E ele monta uma equipe para ir ajudar a Rainha Regina e também com os interesses nos diamantes. Uma história muito divertida. Após essa terceira história, tem um artigo, né, que conta a história da Rainha Regina no universo Disney. Conta a primeira vez que ela apareceu, as outras aparições. Muito legal. Eu gosto muito desses artigos aqui do Grande Almanac. Então vamos lá para a quarta história, né? A história que eu mais gostei aqui, inclusive, é a história da capa, né? É uma história chamada Ação contra Ação. É uma história onde o Zezinho está passando um bullying na escola e ele acaba sendo ajudado pelo professor Pardal, que conta que também, quando ele era criança, ele passou bullying na escola. E ele ajuda o Zezinho
a superar esse bullying. Uma história muito legal, né? Muito profunda. E porque esse assunto ainda é um assunto atual, né? Acontece bastante. É isso aí. E a quarta história é uma história do Grilo Falante. Se chama O Pequeno Grande Show, que tem os desenhos de Al Robert. É uma história de 1957, inédita no Brasil. Eu fico impressionado que essas histórias antigas da Disney também, né, possuem um desenho muito legal, um roteiro muito bom, né? E isso não foi perdido durante o tempo, né? E gostei bastante, né? Inclusive na sequência aqui, no final dessa história, tem um pequeno artigo também, que fala sobre o Al Robert, a história dele e tal, os personagens que ele criou, a importância dele no universo Disney. Isso muito bom. Fechando a edição, tem uma história do Mickey, que se chama Um Presente de Última Hora. Tem o roteiro de Francesco Artibani e os desenhos de Marco Maggiarello. É uma história onde o Mickey usa a máquina do tempo do professor Zapotec para uma importante missão, comprar um presente para Minnie, né? E ele acaba viajando no tempo atrás da compra desse presente. Muito boa. Gostei muito dessa edição, pessoal. Eu confesso que eu já li do Almanac Disney do 2 ao 8, né? E essa edição é a edição que eu mais gostei até o momento, né? Eu acredito que tem várias outras muito legais na sequência. Vou estar sempre fazendo a resenha para vocês. Essa edição aqui, ela já esgotou na Amazon, mas se você procurar no Google ainda tem para vender, tá? E eu vou deixar o link aqui da edição mais antiga que tem na Amazon, tá? Se vocês comprar por esse link, você ajuda o canal. É isso aí, pessoal. Esse aqui é o novo canal, né? Gibi HQs. Se vocês gostarem, puderem dar um like, indicar para amigos. Sempre eu vou estar trazendo resenhas de gibis aqui, esses que eu estou lendo. Geralmente eu vou tentar fazer a resenha de todos os gibis que eu leio, beleza? Um abraço para vocês, tudo de bom.